Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter um movimento diferenciado nos próximos. Lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado. Só como eu falei no vídeo de sábado, não reparem que eu estou no litoral, né? E aqui o estúdio é meio improvisado. Vou deixar para vocês aqui a nossa promoção que vai até o final agora do mês. O Carnaval Cap, com esse cupom aqui vocês têm 20% de desconto na compra das nossas assinaturas, pagando em até 12 vezes no cartão ou então assinando à vista no boleto tem 30% de desconto, tá? Começando direto aqui com as questões de economia global e também política. O principal destaque aqui no Brasil foi a divulgação do IPCA 15, né, que é a prévia da inflação oficial, que teve uma alta de 0,99 em fevereiro frente ao mês de janeiro desse ano. Foi a maior variação, né, do IPCA 15 desde fevereiro de 2016, quando bateu 1,42%. Lembrando, né, que a gente não tem a expectativa que a inflação seja tão forte como foi em 2021, mas por questões internas e agora com essas questões externas também, principalmente o petróleo, a gente espera sim, né, que 2022 tenha inflação elevada. Tá? Claro que o grande destaque tem sido essa questão da Rússia e Ucrânia. Né? Novamente, nós tivemos um aumento das tensões, mas com a possibilidade de, na segunda-feira, ter algum tipo de acordo aí entre os dois países. E, claro, quanto mais tempo persistir essa questão, mais efeitos nós teremos negativos para a economia, principalmente em relação a questões inflacionárias, né? Inclusive, na última semana eu fiz uma live falando sobre isso, né? Sobre o preço do petróleo, o preço do trigo, enfim, que podem subir bastante. Isso, claro, traz impactos negativos na economia global, que, né, recém está se recuperando da pandemia, e, claro, na economia brasileira também. Quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada. E tivemos também uma notícia boa, né? O governo reduziu a alíquota do IPI para produtos industrializados, o impacto aí estimado na casa de 20 bilhões de reais para 2022. Lembro que os negócios só retomam na próxima quarta-feira às 13 horas, segunda não tem pregão, terça também não tem pregão, e na sexta-feira temos a divulgação do PIB brasileiro do quarto trimestre de 2021 e também o consolidado do ano. Né? A gente imagina que deva ter tido uma pequena retração ou um leve aumento do PIB no quarto trimestre e um aumento anual de 2 a 3% em relação a 2020. E no mesmo dia teremos a divulgação do payroll, né, que é o principal indicador do mercado, que mostra como está o mercado de trabalho americano. Semana mais curta, mas nem por isso vamos deixar de ter empresas aí divulgando resultados. Alguns destaques aqui, na quinta-feira a S Brasil e Hering, e na sexta-feira temos os resultados da Ferbasa, que devem vir bastante fortes. Tá? Nossa estimativa é que seja o melhor resultado da história da Ferbasa, o de 2021. Em relação, né, pessoal, a essas questões macroeconômicas, eu acho que é bacana vocês darem uma olhada aí nessa live que eu fiz, que eu falo também sobre a questão de ouro, questão da inflação e também os títulos aí que estão interessantes nesse momento, os títulos atrelados à inflação estão interessantes, e também falo sobre essa questão de reserva de valor, como por exemplo nós temos nas nossas carteiras aí de longo prazo, carteiras diversificadas, não são carteiras só de renda variável, tem renda fixa, tem multimercado, são carteiras multimercados com o objetivo de bater o CDI no longo prazo, coisa que todas as carteiras vêm fazendo desde outubro de 2017, e mesmo a nossa carteira conservadora, que tem muito mais renda fixa, bate de longe aí o CDI nesse período. Seguem as oportunidades também no segmento de fundos imobiliários. Esses dias até eu vi que o Roberto fez um vídeo e eu acho que alguém comentou que está difícil selecionar bons fundos imobiliários. Pelo contrário, né, pessoal? O que acontece é que as cotações não estão ajudando, basicamente desde a crise do Covid para cá. A gente percebe que o mercado está lateral, mas está cheio de oportunidade boa, né? Em fundo de tijolo, né? Logística, shopping, tem muita coisa boa para quem pensa no longo prazo, e esses períodos que as cotas ficam sem ter valorização, isso é normal, né? A gente já viu isso acontecer mais de uma vez e a nossa carteira continua performando bem em relação ao IFIX, tá? Rendeu mais do que o dobro do que o IFIX desde o seu início. Vindo aqui para o mercado, né, pessoal, a nossa avaliação aqui, que
que o pessoal da análise sempre passa, né? O Ibovespa segue em tendência de alta aqui no médio prazo, continuamos com o objetivo de 130 mil pontos para cima, e para baixo, caso o Ibovespa perca os 103, 102 mil pontos, só aqui nos 93 mil pontos seria um suporte do Ibovespa. Já o IVVB, né, que vinha desde janeiro lá em tendência de baixa, bateu num ponto importante no gráfico, lembrando que o IVVB é o SP em reais, e a gente já vai ficar de olho aí no médio prazo para ver o que tem interessante lá fora, até porque muita ação caiu muito lá fora, 40%, 50%, 60% aí só em 2022, e claro, nós tivemos a questão do dólar, que acabou impactando esses ativos internacionais, porque eles caíram e caiu o dólar também, tá? O dólar, como a gente já vinha comentando, tinha um suporte muito forte aí nessa casa dos R$5. Claro que quando a gente fala 5, né, pessoal, é 4,95, 5,10, 5,20, não tem como cravar, mas além de ser uma barreira técnica, né, gráfica bastante importante, que foi esse fundo aqui de abril, maio, julho de 2020, era a máxima aqui de fevereiro de 2020, tem essa questão psicológica, que os R$5 é muito forte psicologicamente, e o dólar conseguiu segurar bem aqui na casa dos R$5 e segue aquele cenário que a gente, né, imagina que o dólar ficar um tempo trabalhando nessa casa aí dos R$5, tá? Seria natural aí as próximas semanas isso aconteceu, quem sabe até dar um repique aí, até pela quantidade de baixas que o dólar teve. Agora, claro, perdendo os R$5 com força, ele poderia ir lá para casa dos 4,50, que é o próximo suporte mais forte aqui, que é o preço de janeiro de 2020. Em relação às nossas operações aí de médio e de curto prazos, né, eu vou comentar um pouquinho. Temos day trade também, mas day trade não é dentro do dia, né, então não tem muita tendência. Lembrando que nós temos um pregão ao vivo que tem resultados bem consistentes aí desde 2017. E das nossas estratégias aí de médio e curto prazo, temos o swing trade, né? Nós começamos o ano bem, depois deu uma piorada. Nessa última semana já fizemos uma operação boa aí novamente. Eu acredito que em breve a nossa estratégia já volta a performar bem, mas é normal, né? Apesar da gente ter um resultado bom desde junho de 2017, né? 500% contra 87% do Ibovespa, em vários períodos aqui a estratégia não funciona, que é quando a gente toma alguns stops em sequência, isso é natural acontecer, mas a gente espera aí que em breve a estratégia volte a performar bem, assim como a de opções também, que a gente está com 440% de ganho desde janeiro de 2020, long short a mesma coisa, 468 contra 87 desde agosto de 2017, e o rastreador, que é o nosso carro-chefe, a estratégia de médio prazo, que inclusive eu faço, né, os vídeos aos sábados. Essa semana na última semana o pessoal mandou mais uma recomendação de compra, e o nosso caixa voltou para 5%, que é o caixa mais baixo desde a virada do ano de 2020 para 2021. Então, na última semana, o Ibovespa subiu 0,23, mesmo com toda essa tensão aí da Rússia e Ucrânia. No ano sobe 8%, o S&P subiu 0,82, no ano cai 8%, o dólar futuro sobe 0,4 na semana, 8,5 é a queda no ano, o IFIX caiu 0,4 no ano, cai 2,2, e o Bitcoin queda de 3% na semana, nos últimos 7 dias, e no ano uma queda aí aproximada de 25%. Lembrando que nós temos carteira de criptoativos e a nossa carteira vem batendo com folga aqui o Bitcoin desde março de 2021, apesar da gente já recomendar Bitcoin desde 2020, e temos sim uma expectativa positiva. Entendemos que é importante o investidor ter um pedaço da carteira em criptoativos. Dentre os principais destaques aqui da Bolsa, né, pessoal, destaque de baixa, Qualicorp, 24,4%, bastante ligado aqui com o principal destaque de alta, que foi a Sul América, né? Como nós tivemos uma oferta de compra da Redditor pela Sul América, né, que tentou tudo para o negócio passar, né? A Redditor vinha aumentando a posição na Qualicorp. Nós tínhamos uma expectativa até de que a Redditor fosse comprar a Qualicorp. Isso acabou não acontecendo, eles pararam de aumentar a participação e fizeram esse negócio com a Sul América, que é uma empresa fantástica, né? A gente já vai comentar mais um pouquinho a respeito. Então, talvez isso tenha colocado um grande ponto de interrogação, né? Pô, qual o objetivo agora da Redditor com a Qualicorp? Vão vender a participação? Não vão mais comprar? Enfim, né? Isso acabou trazendo esse ponto de interrogação e, claro, as ações caíram 25% aí na semana. Tivemos queda também do Banco Inter do Nubank,
os dois divulgaram resultados que operacionalmente vieram bons, né, pessoal? Diminuiu o lucro, deu prejuízo, a gente já comentou, isso vale o mesmo para médios também, que no curto prazo isso aí indica pouca coisa, tá? O importante é crescer operacionalmente, já que os bancos se propõem a isso, a crescer operacionalmente, ter mais clientes, né, vender mais produtos, vender mais serviços, e é exatamente isso que os bancos vêm fazendo, porém o mercado não gostou nem um pouco, né, dos resultados, quase 25% Banco Inter, 19,8% Nubank, e Melius aqui caiu 13,5%. Tivemos Eternit também divulgando resultados, né? Inclusive foi o melhor resultado da década de Eternit, uma empresa que vem brigando para se recuperar nos últimos anos e está próxima, quem sabe, esse ano ainda deva sair da recuperação judicial. O que nós tivemos de negativo foram a elevação dos custos no último trimestre, né, que vieram muito pesados, né? O mercado acabou não gostando também e as ações caíram quase 13% na semana. O destaque positivo, como eu comentei, foi a Sul América, né? A Redditor fez uma oferta de troca de ações, onde os acionistas da Sul América receberiam, no caso quem tem Sula 11, 0,76 ações da Redditor, né? E isso dava um prêmio grande, mais de 40%, quase 50% em relação ao fechamento do último dia 18. Acabou vazando mais uma vez, infelizmente, né, pessoal? Um dia antes, tanto que no final do pregão, né, antes da empresa divulgar o fato relevante, né, que é uma lástima que essas coisas continuam acontecendo aqui no Brasil, mas enfim, e no outro dia as ações abriram subindo muito forte, né, chegaram a bater 38 com 21. Em relação ao negócio, tá, pessoal, nós inclusive recomendamos a venda de Sul América, né, era uma recomendação que a gente tinha colocado na carteira de dividendos em outubro, novembro, né? A Sul América, inclusive, já fazia parte de uma outra carteira nossa, focada em valor, né? Em qualidade de empresa. A Redditor é uma empresa sensacional, mas a Sul América não faz tanta diferença dentro da Redditor, né? Já que a Redditor é uma empresa gigante e cada vez mais a gente vê esse movimento de consolidação do mercado. E no entendimento do pessoal aqui da análise, né, não faz sentido para quem tem Sul América continuar como Redditor, né, porque são negócios diferentes, né, são propostas de negócios bastante diferentes. Né, e é uma pena que ocorreu esse fechamento de capital agora. Claro que para a gente foi bom, que deu uma valorização aí, né, em poucos 2 dias deu uma bombada para cima, isso acaba sendo positivo, mas é uma pena porque a Sul América tem um histórico fantástico de execução. A gestão é mais redondinha que a da Redditor, mesmo a Redditor sendo um gigante, não tem nada para falar da empresa, pelo contrário. Inclusive, eles melhoraram bastante a percepção de governança da Qualicorp quando eles começaram a comprar a Qualicorp. Mas, no nosso entendimento, né, são negócios diferentes em termos de proposta. Né? E, claro, continua esse movimento forte aí de consolidação do mercado de saúde. Né? Vamos ver como outras empresas, como, por exemplo, o Bradesco Saúde, que é uma gigante do mercado, vai se posicionar nesse momento. Já tivemos a compra de Intermédica pela Apivida, né, que também a gente não achou interessante, levando em conta a gestão de Apivida, que é inferior no entendimento do pessoal que dá análise da Intermédica, mas o mercado passa por essa questão aí de consolidação. Né? Já aqui, pessoal, Mercado Livre, né, teve um resultado operacional muito forte, a receita subiu mais de 60%, no quarto trimestre de 2021 em relação ao 2020, que foi muito forte, a base de comparação era forte. A gente imagina aqui que o Mercado Livre voltou a ganhar market share, assim como o Shopee, que é outra empresa que a gente gosta bastante, e a empresa já anunciou aí que vai ter mais 4 centros logísticos em São Paulo. Tá? Além disso, o Pague Menos, que divulga resultados agora no dia 9 de março, foi elevada para recomendação de compra por alguns bancos de investimento, isso acabou ajudando a alta aqui das ações, que subiu 17%. Brasil Agro, que já tinha anunciado resultados fortes, que nós comentamos na última semana, subiu 11%. E tivemos aqui também Pão de Açúcar, que inclusive é a nossa ação da semana, com uma alta aí de 10%. Né? O Pão de Açúcar anunciou a venda de alguns ativos do Açaí para um fundo imobiliário que vai alugar esses ativos para a própria Açaí, que é um negócio bom, né, pessoal? À medida que o que essas empresas têm que trabalhar é com dinheiro não, com mercadoria, enfim, não precisaria ter imóveis. Tá? Então a gente achou positivo e é um movimento aí que vários supermercados já vêm fazendo. Tá?
Aqui então Pão de Açúcar, né, pessoal, uma das poucas empresas aí que graficamente está bem interessante, né? Deu uma compra aqui de médio prazo na casa dos R$ 21. Nós dessa vez não entramos no rastreador, mas a gente mandou uma operação de swing trade que já foi encerrada pela metade, né, já foi reduzida e que dificilmente a gente vai ter prejuízo agora nessa operação. E também uma de opções, né, que é uma das 3 operações que nós temos em andamento de opções, é que tem mais chance aqui de dar um resultado positivo, essa de Pão de Açúcar, né? E como, apesar da gente não gostar em termos de fundamento, sempre pode sair alguma notícia de venda de ativo, né? Já que eles têm vários ativos para vender, e quem sabe possa se aproximar lá na casa dos R$ 32, é a nossa ação aí da semana. Vamos ficar de olho no Pão de Açúcar. Em termos de resultado, não vieram fortes os resultados, mas isso aí já era esperado. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui também, né, a parte dos relatórios grátis. Todos os meses a gente atualiza ali com um relatório novo para quem quiser entender um pouco mais como funciona a análise fundamentalista na prática. Em relação a proventos, né, pessoal, essa semana ficam ex-proventos Banco do Brasil, no dia 3, Camil, JHSF e Ultrapar aqui no dia 4 de março. Em relação às nossas carteiras de longo prazo, como eu já tinha comentado na última semana, essa semana agora foi um pouquinho melhor, nós tivemos recuperação do dólar, das ações lá fora também, e a gente tem muita exposição a empresas brasileiras que têm negócio fora do Brasil, que foi uma das causas aqui que ajudou as nossas carteiras a performar bem desde o início, mas em momentos de queda do dólar, claro que as carteiras podem sofrer um pouquinho mais. Ainda assim, carteira Thiago Prux, Micro Small Cap, Top Crescimento, Dividendos, cada uma com seu perfil, todas rendendo bem acima do Ibovespa desde julho de 2017, e a nossa carteira internacional está com 75% contra 74% do S&P em reais, né, que seria o IVVB, e 66% do Ibovespa. Uma carteira mais nova, foi formada em abril de 2020, e como a gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, está muito interessante, né, para comprar ativos internacionais depois dessa baixa aí esse ano. Lembrando que para quem tem a sua carteira de investimentos, pode passar aqui para o nosso setor de análise que a gente faz uma avaliação, tá? Um serviço exclusivo para os clientes da Capitalizo. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a Randon teve um resultado operacionalmente bom. A gente já imaginava que isso ia acontecer, até porque Randon divulga mensalmente os dados operacionais que começaram já esse ano bombando, né? Se a gente pegar a receita líquida de janeiro desse ano, é 25% maior que janeiro de 2020, com uma base de comparação muito grande, mas, né, o nosso receio era que os custos, né, principalmente a parte de matéria-prima, acabassem machucando os resultados do ano passado, que foi o que acabou acontecendo. Então, apesar do aumento da receita em 2021 em relação a 2020, as matérias-primas impactaram demais e tivemos uma queda aí de 70% no lucro, que foi para 153 milhões de reais, desculpa. Ainda assim, operacionalmente, um bom resultado, e a gente espera também, em 2022, bons resultados aqui da Randon. Tivemos Americanas, né, pessoal, que divulgou resultados muito fortes também. Acho que dentre essas empresas, Via, Magazine Luiza, deve ser o resultado mais forte de Americanas. E infelizmente nós tivemos, né, essa questão da queda do site, né? Eles tiraram o site do ar pela questão do site poder ter sido invadido, né? Eles tiveram um acesso não autorizado. A empresa ficou 3 dias com o site fora do ar. É ruim, né, pessoal? A gente já viu acontecer com outras empresas, né? E é uma questão que cada vez mais a gente tem observado de perto aqui nas companhias, principalmente essas que a gente recomenda para o longo prazo. Nem tanto a questão do site ser invadido, que é um absurdo, a gente sabe, mas principalmente desse ter algum plano aí para ver em quanto tempo, né, caso o site fique fora do ar, em quanto tempo isso pode voltar, que não foi bom aqui o tempo de resposta de Americanas, tá? Tivemos BR Malls, né, pessoal, anunciando que a Alliance Sonai passou a deter 5% das ações da BR Malls. Lembrando que tem um acionista grande da Alliance Sonai, que é um fundo estrangeiro que também vem aumentando a exposição em BR Malls. A gente entende que deva sair aí essa oferta, né, mais uma oferta, né, já que a outra foi recusada pela BR Malls, e que faz todo sentido, né, pessoal, juntar as duas aqui, até porque o Tanuri está de olho também através da Gafisa, que no nosso entendimento é um negócio bem pior para a BR Malls, e o Tanuri poderia fazer uma oferta agressiva, né? Então a gente entende aí que é bem mais positivo também para a BR Malls fechar aí com a Alliance Sonai.
Tivemos resultados de Movida e já todas do grupo vieram bons resultados, a JSL, Vamos, a própria holding Simpar, né, e a Movida, que é o principal responsável aí pelos resultados da Simpar, divulgou resultados fortes, né, bastante impulsionados aí pela melhora dos preços dos usados, né, isso já tinha acontecido também no terceiro trimestre. O lucro líquido chegou a 819 milhões em 2021, uma alta aí de 250% em relação a 2020. Em relação à Eletrobras, os acionistas da empresa aprovaram em assembleia o início do processo de privatização. A questão, né, pessoal, eu já comentei algumas vezes que o pessoal da análise sempre entendeu que a Eletrobras era aquela empresa das grandes da Bolsa que teria mais possibilidade de privatização, tanto que foi aprovado agora o TCU, tem a questão do TCU, enfim. Mas a questão é tempo, né, pessoal? Dificilmente vai sair agora no primeiro semestre e no segundo semestre só Deus sabe, né? Como diz o outro, né? Seria bastante negativo, já que está na marca do pênalti aí para sair essa privatização da Petrobras. Tivemos a Gerdau, né, pessoal, divulgando resultados históricos aqui, melhor resultado do quarto trimestre, né? As empresas de siderurgia finalmente alcançando os valores lá de 2008, 2009, né, em termos de resultados de empresa. O lucro chegou a quase 15,5 bilhões em 2021, uma alta de 550% em relação a 2020. E claro, né, pessoal, nós tivemos uma retomada de vendas de aço e principalmente o aumento de preço. Nós tivemos uma série de aumentos de preços que dificilmente vão acontecer esse ano e no ano que vem. Então quer dizer que os resultados da Gerdau de 2020 vão vir negativos? Não. A questão é que não dá para comparar com os de 2021, que vieram muito fortes, né? Dificilmente a Gerdau vai conseguir crescer o que ela cresceu em 2021 e principalmente no segundo semestre ali de 2020, né? Ainda mais resultados bons, que indica aí também bons pagamentos de dividendos. A Telefônica operacionalmente também divulgou bons resultados. O lucro subiu mais de 100%, foi 2,6 bi, mas desses 2,6 bi, 1,4 foi referente à questão aí de créditos fiscais. Ainda assim, como eu comentei, o operacional veio bom e é um ativo bom pagador de dividendos, né, pessoal? Se a gente for pensar que é uma empresa intensiva de capital, ela precisa de muito capital para manter as suas atividades. Só no ano passado, considerando recompra de ações e pagamento de dividendos, nós tivemos um yield de quase 8,5%. É muito forte, né, considerando a característica aqui da Telefônica. A Ambev também divulgou resultados bons, né? O lucro líquido foi de 3,7 bi, 45% menor em relação ao quarto trimestre de 2020, mas nós também tivemos em 2020 essa questão aqui de créditos fiscais, então é um não recorrente que não iria se repetir em 2021. Tá? A receita líquida subiu 18% e o volume de vendas, que era o mais importante, também subiu 15%. Cresceram em todos os mercados, ótimos resultados aqui de Ambev. A Petrobras também divulgou resultados bons, né? O lucro caiu em relação ao quarto trimestre de 2020, que já era uma comparação elevada, né? E no ano passado, o lucro da Petrobras 2021, né, ficou quase 16 vezes maior o que o de 2020, né, que foi de 7 bi, e em 2021, 106 bi, resultado histórico também da Petrobras, vai pagar bons dividendos. Né? A Petrobras foi beneficiada com preços mais altos do petróleo, né? Para quem acompanhou aqui, a gente falou de várias empresas aqui no Brasil, empresas estrangeiras também. Todo mundo veio com resultados muito fortes, aumentou as vendas, claro, também em função disso, mesmo com o volume não tendo aumentado tanto. E, claro, a Petrobras tem essa questão aí de venda de ativos também, né? E outra empresa que acaba também pagando bons dividendos. E tivemos aqui também, né, pessoal, a Transmissão Paulista, a ISA-CETEP divulgando resultados. Foram bons até operacionalmente, né? Lembrando que a empresa tem aquela questão do reperfilamento, né, da rede básica do sistema, que já era sabido disso, né? E eles perderam, nesse último trimestre do ano passado, teve a diminuição aí de 150 milhões de reais na parte do financeiro, né? Isso acabou prejudicando, claro, os resultados. O lucro líquido chegou a 133 milhões, 64% abaixo do mesmo número de 2020, e no ano o lucro caiu 56%, chegou a 870 milhões, e justamente, né, por essa questão da rede básica existente aqui, que o pessoal, por exemplo, da análise prefere a Taesa do que a Transmissão Paulista.
Eu acho que até 2025 tem bastante coisa para eles perderem em função disso, tá? Mas isso aqui tudo já é esperado, tá? Não tem nada que não seja esperado aí pelo mercado. Tivemos o IRB, né, pessoal, diminuindo o prejuízo, 42%, chegando a 370 milhões no quarto trimestre de 2021. Tivemos uma forte frequência aqui de sinistros que aumentaram e acabaram prejudicando os resultados na última linha. Em relação ao IRB, nós já comentamos também várias vezes, operacionalmente, que é o mais importante, os resultados não têm vindo ruins, né? Sendo que eles fizeram alguns ajustes, principalmente de negócios no exterior, mas é muito cedo ainda para falar em dividendos, lucro, até porque a própria empresa hoje não está divulgando muita coisa em termos de guidance, na verdade não está divulgando nada, né? A Vale também divulgou resultados bons, lucro líquido de 5,4 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2021, 7 vezes maior do que 2020, e vão distribuir 3,5 bilhões de dólares em dividendos, né? A gente entende que a Vale também, pensando aí no médio prazo, é uma boa companhia. E a JHSF também veio com resultados muito fortes, o lucro líquido de 254 milhões no quarto trimestre de 2021, 33% maior do que 2020, e nós tivemos alguns segmentos aqui, como varejo, segmento digital e principalmente shoppings, né, que a gente já tinha comentado no trimestre anterior, inclusive, que as vendas já estavam atingindo pré-pandemia em 2019, né, até porque tem mais marcas com valor agregado maior, mais marcas de luxo, então tiveram menos dificuldade aí para melhorar e para recuperar os resultados lá de 2019. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de aproveitar aqui o nosso cupom Carnaval Cap, 20% no cartão em até 12 vezes, 30% no boleto à vista. Os produtos, as assinaturas, os nossos contatos por e-mail, Telegram e WhatsApp, se vocês quiserem deixar um áudio, uma mensagem, né? Querendo perguntar qualquer coisa sobre as nossas assinaturas ou qualquer dúvida, fiquem à disposição, né? As informações estão todas aqui na descrição, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimo carnaval. Até mais!